Boa noite. Hoje, 23 de março de 2020, como todos sabem, né, estamos passando por uma situação, por uma crise epidemiológica, vamos dizer assim, epidemiológica. E que esta crise vem atrapalhando as nossas reuniões, seja nas igrejas, seja dando encontro de família, né? E principalmente no nosso instituto de teologia, nosso curso de teologia, estamos parados com as reuniões, com os encontros, com os dias do curso, por este motivo. E estamos aqui gravando este vídeo para que possamos ministrar, passar aulas para vocês, alguns estudos, para que não possamos ficar muito defasados, né? Então, já de imediato, já peço aos irmãos que estudem, que leem as apostilas e que buscam para que possamos fazer uma prova, no dia da prova possamos estar bem e sabendo, né? E que qualquer dúvida também, os irmãos possam estar tirando, fazendo questionamento pelo grupo no WhatsApp, né? Que é assim que visualizar, poderei passar para os irmãos, para os alunos, explicando, né, tirando as dúvidas de cada um. É até bom porque, de repente, a dúvida de um pode ser a dúvida de outros. E assim podemos tirar a dúvida de todos. Uma só resposta, né? Irmãos, hoje vou falar um pouco sobre a singularidade da Bíblia, né? Sabemos que a Bíblia ela é única. Em várias situações ela é única. Seja na sua coerência, seja na sua circulação, em tradução, seja em sobrevivência, e até nos ensinos. Ela é única, não tem como comparar a Bíblia a outro livro, qualquer outro livro. Nós vemos que muitas Bíblias, muitos livros, eles são dificilmente eles passam passam, né, consegue durar tanto como uma Bíblia, né? Alguns livros podem durar aí um quarto de século, que dá mais ou menos 25 anos. Alguns, uns milhares, algumas dezenas ou centenas de livros aí chega a uns 100 anos, né? Duram um século. E pouquíssimos livros duram 1000 anos. E a Bíblia já passou disso, né? Então você vê que na sua coerência, né? Nós vemos aí que o período de duração da Bíblia, que ela foi escrita no período de aproximadamente 1600 anos, né? Você pega aí os 15 séculos, ou 1500 anos antes de Cristo, depois pega mais 100 anos depois de Cristo, né? Que foi até João, na ilha de Patmos, né? Que escreveu o livro da Revelação, o livro de Apocalipse. Também nós vemos que ela foi escrita durante mais de 40 gerações. Assim, também por mais de 40 autores que foram eles reis, foram camponeses, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, foram estudiosos, etc, né? Por exemplo, aí Moisés foi um líder político, né? Que fez uma faculdade dentro do Egito, né? Que naquela época o Egito era soberano nos ensinos, tanto na área de medicina, arquitetura. E Josué
Josué, que foi um general, né, que veio logo depois, que era sobrinho do Moisés. Lá no Novo Testamento temos Pedro, que foi um pescador, um profeta, né, o Amós, que foi um boiadeiro, Neemias, o copeiro, Daniel, um diplomata, né, governador, Lucas, médico, Salomão e Davi eram reis e poetas, Mateus, cobrador de impostos, Paulo, um rabino, Esdras era escriba e sacerdote. Esdras, no caso, já era, né, escribas. Então, quer dizer, ele já estava mais envolvido na área de escritas. Como Davi também, Davi e Salomão, que eram poetas, né? Então, temos também aí escrito em diferentes condições e circunstâncias, né? Que foi em tempo de paz, em tempo de guerra, em tempo de alegria, em tempo de tristeza, em tempo de liberdade, em tempo de cativeiros, né? De prisão. E também foi escrito em diferentes lugares, né? Foi no deserto, na masmorra, foi escrito em palácios, escreveram na Pérsia, nas prisões, nas viagens de Paulo, e na ilha, né? Que foi no caso de João, do apóstolo João. Também foi escrito em 3 continentes. Qual foram esses continentes? A Ásia, África e Europa. Nesses 3 continentes que foram escritos, né? Foram lugares que estavam passando por aquele momento ou vivendo naqueles instantes ao qual foram escritos a Bíblia, né? E foi escrito em 3 idiomas. Quais eram? Hebraico, aramaico e grego. Tem uma coisa que é interessante, que você vê que o Novo Testamento, ele foi escrito todo em grego, mas tem um livro que ele foi escrito em hebraico. Se os irmãos não sabem, o apóstolo, o discípulo, né, Mateus, ele escreveu para os judeus. Ele escreveu em hebraico, segundo muitas informações. Tem um livro que podem ser vistos, né, nos escritos de 3 importantes pais da igreja, né, que é Ireneu, Orígenes e Eusébio. Então eles dizem que em seus livros que o livro de Mateus foi escrito em hebraico e posteriormente em grego. Mas isso aí fica para uma outra oportunidade. Única em circulação, né? Estamos na coerência ainda. Ásia, África, Europa. Hebraico, grego e aramaico. Ela também é única em circulação, porque ela também é lida, a Bíblia é lida por mais pessoas do que mais publicado do que qualquer outro livro, e mais língua do que qualquer outro livro, e existe mais cópias impressas da Bíblia em mais porções e seleções dela do que qualquer outro livro em toda a história. Imagine só, né? E foi o primeiro grande livro a ser impresso pela Vulgata, né? Que é a versão bíblica em latim, expresso por Gutenberg em 1450 depois de Cristo.
o Gutenberg foi o inventor da imprensa. No período áureo do despertamento evangelístico de 1932 a 1966 aproximadamente, para atender a demanda da sociedade britânica estrangeira, teve que imprimir uma cópia a cada 3 segundos do dia ou da noite. Ela também é única em tradução. Ela é a única tradução. Ela foi um dos primeiros livros importantes a ser traduzido pela Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento, e foi feito por volta de 250 a.C. A Bíblia tem sido traduzida e retraduzida e parafraseada mais do que qualquer outro livro. A Enciclopédia Britânica informa que até 1966 a Bíblia completa havia aparecido em 240 línguas e dialetos. Também vamos ver agora única em sobrevivência. Por que única em sobrevivência? Há muito tempo, né, acho que 303 depois de Cristo, o imperador daquela época, Dioclésio, ele decretou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados. A Bíblia hoje, encontrada em mais de 1000 línguas, ainda é o livro mais lido do mundo. Então quer dizer que mesmo que ele tentasse queimar, destruir a Bíblia, mesmo assim ela conseguia, né? Conseguiam passar adiante. Eu lembro uma história que eles foram levar a Bíblia para uma cidade, para um país no Oriente Médio. Não, de repente foi na África, né? Porque foi um lugar que era proibida a entrada de Bíblia, a leitura da Bíblia. Aí o que aconteceu? Eu estava com um container cheio dentro do navio e pegaram a Bíblia e queimaram ela toda. Queimaram todas as Bíblias, mas salvaram uma Bíblia. Eles arrancaram várias folhas e guardaram as folhas da Bíblia. Aí conseguiram atravessar com a Bíblia e chegou no lugar, né, que eles estariam, que eu não lembro no momento, e eles começaram a distribuir as folhas. Aí o que faziam? Eles pegavam aquela página, liam, aí acabavam de ler, passavam para o outro, pegavam outra página e ficaram assim lendo a Bíblia. Uma outra ocasião, eles tinham, em um outro lugar, eles tinham a oportunidade de ler a Bíblia uma vez no ano. Aí eles colocavam a Bíblia no painel e passavam. Eles ficavam reunidos ali para poder ler a Bíblia. Era uma multidão de pessoas e eles, mesmo na dificuldade, eles liam algumas passagens na Bíblia e se emocionavam com aquilo. Então a Bíblia ela sobreviveu aos trancos, né? Mas está aí de pé. Sobreviveu através dos tempos, em meio às perseguições e também em meio às críticas, né? Ela também é a única nos ensinos. Como nos ensinos? Ela teve o Alcorão, o Livro dos Mormons, né? O Livro dos Mormons, o Zenda Avesta, os clássicos de Confúcio, todos tiveram influência no mundo. Estes, porém, conduziram a uma ideia apagada de Deus e do pecado, a ponto de ignorá-lo. A Bíblia, porém, tem produzido altos resultados em todas as esferas da vida, na arte, na arquitetura, na literatura, na música, na política, na ciência e etc. E temos nos livros proféticos, né?
Esses são os ensinamentos, né, da Bíblia. Os livros proféticos, temos os livros históricos. Na realidade da descrição dos fatos, a Bíblia não é um tipo que um homem escreveria caso pudesse, nem poderia escrever caso quisesse. Ela trata com uma franqueza a respeito dos pecados de suas personagens. Leia as biografias escritas hoje em dia e repare como elas tentam esconder, deixar de lado ou ignorar o lado pouco recomendável das pessoas. Ela faz a denúncia dos pecados. Então, a Bíblia ela mostra muitos erros, falhas dos homens, dos pecados, e mostra, né, mostra o caminho para a pessoa se arrepender, se consertar, para andar. Também mostra, né, a forma ao qual deve caminhar. A Bíblia vamos dizer, um livro de ensino que nenhum outro livro ensina igual. Bem pelo contrário, né? Já li alguns livros que vêm tirando frases, né, um pouco diferenciadas, assim, mas você vê que ela foi dita há muitos e muitos anos na Bíblia. Mas eles não colocam na bibliografia que foi tirado da Bíblia. Eles só diferenciam um pouquinho para dizer que não foi, que foi invenção deles, do homem. Ela é a única da influência sobre a literatura. Olha, se todas as Bíblias de uma cidade grande fossem destruídas, seria possível restaurar o livro em suas partes essenciais, a partir das citações dele feitas existentes nos livros da Biblioteca Pública Municipal. Existem livros cobrindo quase todos os grandes autores literários, escritos especificamente para mostrar o quanto a Bíblia os influenciou. A Bíblia é única, a ela nada é comparável. A Bíblia é o primeiro livro religioso a ser levado para o espaço sideral. Ela foi em forma de microfilme. É o primeiro livro lido que descreve a origem da Terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. É também um dos livros mais caros, se não o mais caro. A Bíblia Vulgata Latino de Gutenberg custa R$100 mil. 100 mil dólares. Os russos venderam o Códice Sinático, uma antiga cópia da Bíblia, à Inglaterra por 510 mil dólares, em 1933. E finalmente o mais longo telegrama do mundo foi o Novo Testamento, na edição revista, enviado de New York a Chicago, 2 cidades norte-americanas. Interessante, né? Como a Bíblia ela é importante em nossas vidas, na vida da humanidade, em todas as situações, né? E agora vamos dar uma passada de como manusear a Bíblia, né? A Bíblia, como já falei, é uma coleção de livros agrupados por assuntos, né? Para facilitar a consulta, ela é dividida em capítulos, versículos e parágrafos. A existência de inúmeras versões da Bíblia nos obriga a uma pesquisa para podermos manusear o livro de Deus com facilidade. A divisão em capítulos. Essa deixa eu ver aqui para passar para os irmãos. Que
primeira divisão da Bíblia são os testamentos, né? O Novo e o Velho Testamento. E ela é dividida em duas partes. Dividida em duas partes. O Antigo Testamento e Novo Testamento. Está dividido em duas partes. Antigo Testamento. Vou focar aqui. Antigo Testamento e Novo Testamento. Nós tivemos um tempo, né, interbíblico. Foi um tempo de aproximadamente 400 anos em que nada foi escrito, nada foi falado, e não teve, como posso dizer, não teve anotações nenhuma na Bíblia. Então foi essa divisão do Antigo para o Novo Testamento. A referência, a indicação do livro, capítulo, versículo e outras informações necessárias a serem achadas na Bíblia. Exemplo de Romanos 11:17. Vou mostrar aqui para os irmãos. Romanos 11:17. A referência é a indicação do livro, né? Capítulo, versículo e outras informações. No caso, assim, Romanos, todos já sabem, né? Mas é bom a gente passar porque são matérias de prova e também por conhecimento de alguns, que tem muitas pessoas que falham nisso na igreja, na hora de escrever, na hora de fazer alguma anotação, né? Então, Romanos, ela tem a sigla de RM, né? Você pode colocar RM, botar o capítulo logo após, ou escrever Romanos, né? Se achar melhor escrever Romanos, escreva Romanos. Aí bota o capítulo, que é o primeiro número, e logo após 2 pontinhos, que é a separação, indicando que depois dele já vem o versículo, que no caso seria 17, versículo 17. Então, assim lê o nome do livro ou abreviatura, Romanos 11:17. 2 pontos. E aqui onde tem 2 pontos pode ser 1 ponto também. Isso aqui tem Bíblias, tem teólogos que escrevem que põem 1 ponto só, que também é válido, como tem outros que põem, como coloquei aqui, 2 pontos. E vou botar aqui outro exemplo aqui. Os versículos podem ser separados por vírgulas quando o próximo versículo é logo subsequente, né? Tipo assim, Romanos 11:17. E quando for 11:17 aí, e 18 pode ser separado como uma vírgula. Então fica Romanos, capítulo 11, versículo 17, 18. Se quiser também, vai 19, 20. E também pode colocar Romanos, capítulo 11, versículo 17, 18, 19 e 20. Ou, para facilitar, Romanos 11, capítulo 17, Romanos capítulo 11, versículo 17, desculpe, do 17 ao 20. Então, aí você usa um traço. Então, põe aqui, Romanos capítulo 11, versículo 17 ao versículo 20. Então, aqui vai englobar todos esses que estão aqui,
vai 17, 18, 19 e 20, certo? Outra forma, Romanos, vamos ficar no livro de Romanos. Romanos, capítulo 11, versículo aqui 17, 19, aí fica 19, versículo 21. Aqui não tem como botar o traço. Aqui bota aqui Romanos, capítulo 11, versículo 19, capítulo 11, versículo 17, 19 e 21. Aí não precisa ser logo assim, né? Mas às vezes o pregador, quando está ministrando a mensagem, pede para abrir, vamos ler o Romanos capítulo 11, versículo 17, versículo 21, versículo 27, e assim subsequente. Aí você, se estiver anotando, se quiser anotar, então vai Romanos 17, 21, 25. Também pode. Outra forma, Romanos, capítulo 11, capítulo 12. No caso, nessa situação aqui, Romanos, capítulo 11 e capítulo 12. Aí